32, no verso de número 7. Vamos para a habitação dele, a habitação de Deus. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Lembra que eu falei que significava o estrado dos pés? Tinha o trono e era o lugar que o rei colocava o seu pé. Salmo 132, a partir do verso... Pode ler até o salmo inteiro, mas eu li aqui o verso 7 e o verso de número 8. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Segundo eles, na arca da aliança estava o poder de Deus. Você tem noção do que é essa arca da aliança, pessoal? Lamentações 2, verso 1. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem de sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel que se levava para os céus, e naquele dia não se lembrou nem do estrado dos seus pés. Lamentações 2, 1. Ezequiel 43, verso 7. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Falando do quê? Da visão do templo de Ezequiel, onde estava a arca. Hoje nós vamos ver sobre o templo de Ezequiel. Que profecia. Pessoal, quando chegar na hora do templo de Ezequiel, que coisa forte. Vocês vão ver como está relacionado com a arca, o que isso tem a ver com Jesus. Jeremias 3, do 16 ao 17. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naquele dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém trono do Senhor. Ou seja, quando, segundo o comentário do Ronald Vox, na página 338, quando Jeremias diz que ele compara Jerusalém, a arca da aliança, e ele fala da arca da aliança, que não vão se lembrar, e diz, mas Jerusalém será chamada de trono do Senhor, é como se ele estivesse dizendo que antes a arca era o trono do Senhor. A arca era vista como o estrado dos pés do Senhor, o trono do Senhor, a presença visível do Senhor, a habitação do poder do Senhor, a glória de Deus, presença visível de Deus. Vamos continuar? Êxodo 25, 22. Leiam para mim alguém. Êxodo 25, 22. Quem achar, leia em voz bem alta. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Por que é a arca do testemunho? Por que é a arca do testemunho? Porque ela guarda os contratos. Perfeito, é o exatamente. A própria arca seria a testemunha da aliança do povo, daquele contrato lá. O que o irmão Júnior tinha acabado de falar é esse texto aqui. Quando o sumo sacerdote vinha até a arca da aliança, ali, aqui no meio dos querubins aqui, alguma coisa acontecia, ninguém sabe o que acontecia. Alguma coisa acontecia aqui, Deus se manifestava de alguma maneira aqui, né? Não sei o que acontecia. Será que uma teofania? Será que aparecia Deus sentado aqui? Não sei, ninguém sabe, tá? Mas de alguma forma, Deus se encontraria com o sumo sacerdote ali, do meio dos querubins, e falaria com o sumo sacerdote a respeito do que ele ordenaria aos filhos de Israel. Número 7, verso 89. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava no meio dos dois querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com Moisés. Vocês entenderam até agora o... Por favor, versículo, irmão Luiz, por favor. É Números 7:89. É isso mesmo, 7:89. Capítulo grande, né? Números 7:89. Ok, vamos lá. Vocês entenderam o peso da Arca da Aliança? Tá dando para ver? Tá dando para ver, né? A Arca da Aliança é o centro, praticamente, aqui do tabernáculo.
Se você tira a arca, não sobra nada de fato. Por quê? Só tem altar de incenso, menorá e pães da proposição porque tem a arca da aliança. Só tem aqui depois pia de bronze, altar e sacrifício porque tem a arca da aliança. Só tem sumo sacerdote que entra até aqui para sacrificar uma vez por ano porque tem a arca da aliança. Só tem os sacerdotes que auxiliam também todo esse serviço porque tem a arca da aliança. Só tem os levitas que tem o serviço, que nós vamos explicar qual era a função dos levitas, porque tem a arca da aliança. E só tem o dízimo para sustentar todos esses levitas e sacerdotes e sumo sacerdote, porque tem se você tirou a arca da aliança, acabou tudo. Olha o peso, a importância da arca da aliança. Como é que na casa de Obed-Edom 3 meses? Ficou lá, né? Então nós vamos ver como, quando nós chegamos em teologia do Antigo Testamento, o povo está no meio de um deserto. E no meio do deserto Deus dá várias leis para eles. Por exemplo, como a lei, como que eles deveriam dizimar. Tem 3 tipos de dízimos. Aí a pergunta, como é que um povo que não está plantando nem colhendo vai dizimar? Eles estão no meio do deserto comendo maná, não tem como. Ou seja, Deus estava dando leis para eles ali, que é o seguinte, quando vocês entrarem na terra, vocês vão fazer desse jeitinho. Vocês vão fazer assim. Deus já estava dando leis e explicando tudo para quando eles entrarem na terra, aquilo seria aplicado. Nunca aplicaram do jeito que Deus mandou. Nunca. Pelo contrário, a coisa foi ficando cada vez pior e nós vamos ver isso futuramente, tá? Então vamos lá. Nesse contexto da arca, de tudo isso daqui, foi separado a tribo de Levi. Vamos abrir a Bíblia em Números 3, versos 5 e 7. Quem achar primeiro, leia bem alto. Números, capítulo de número 3, versos de número 5 e número 7. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. Ou seja, vamos lá. A tribo de Levi foi consagrada para auxiliar em todo o ministério do quê? Não. Quem falou templo? Não. Isso aqui é chamado de templo? Tabernáculo. Templo móvel. É um templo móvel, mas em nenhum momento ele foi chamado de templo. Foi chamado de tabernáculo. Tá? Porque o que acontece? Não tem problema chamar de templo. É porque daqui a pouco, quando a gente começar a falar de templo, se eu cito a palavra templo, vocês não sabem do que eu estou falando. Vocês não sabem se eu estou falando do tabernáculo aqui, ou vocês não sabem se eu estou falando do que Salomão ou Herodes construiu. Tá? Então, chamaremos isso aqui de tabernáculo, porque como foi de fato chamado, e templo, o que foi chamado de templo, ok? Vamos lá. Então, a tribo de Levi foi consagrada para administrar tudo isso daqui. Como? Qual era o papel de cada um? Vamos lá. A tribo de Levi foi separada em 3. Os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. Ou seja, o filho de Levi, está Levi aqui. Levi tem 3 filhos, que eles foram os escolhidos. Esses 3 filhos de Levi, cada linhagem levítica dos filhos de Levi foram escolhidos para uma função diferente. E dentro dos coatitas ainda tem o Arão. Então Arão é um coatita. Só que Arão foi separado para o sacerdócio. Vamos abrir a Bíblia em Números 3:10. Números 3:10 está escrito assim: Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Por isso que dizem que nem os levitas entravam aqui dentro. Quem sacrificava aqui? Sacerdote.
Quem que limpava tudo aqui dentro? Sacerdote. Quem que cuidava que o fogo aqui não se apagasse? Sacerdote. Quem que fazia o incenso aqui? Sacerdote. Quem que cuidava do fogo do menorá? Sacerdote. Quem que cuidava de mudar os pães da preposição? Sacerdote. Quem que vinha aqui e se limpava no pia de bronze? Sacerdote. Aqui era ambiente de sacerdotes. Deus levante muitos sacerdotes nessa geração. Amém. Em nome de Jesus. E quando chegar lá no Novo Testamento, nós vamos ver que no Novo Testamento, o Novo Testamento chamou todo cristão de sacerdote. Olha. Então nós vamos chegar lá. Tudo isso aqui é símbolo, pessoal. Símbolo. Sacerdote, tudo isso aqui é sacerdote. E o sumo sacerdote entrava na Arca da Aliança. Quem são os sacerdotes? São os descendentes de Arão. E Arão é dos coatitas. Então todos os outros coatitas que não eram da descendência de Arão, ficava para outra função. Qual que é a função de Arão e seus descendentes? Cuidar de todos os aspectos aqui dentro. E pessoal, vocês pensam que era fácil? Não era, cara. Imagina só, você ficar às vezes sacrificando o dia inteiro, pegando peso, cortando, imolando. Pessoal, isso aqui era exaustivo. Quando o texto de Levítico proíbe que deficientes sejam sacerdotes, tem muita gente que ataca a fé cristã, dizendo o seguinte: ora Deus rejeitando os deficientes. Não, isso aqui é Deus poupando os deficientes, porque isso aqui era muito difícil, doía demais, era esforço físico, muito demais. Beleza? Vamos lá. Então os sacerdotes faziam o quê? Todo Ok? serviço. Exatamente, todo o serviço interno do templo. Quando ia se mover, obrigado pela correção, todo o serviço do tabernáculo. Isso aí, eu fiz de propósito para ver se você estava esperto. Vamos lá. E não é o maico. Serviço do tabernáculo. Quando ia se mover, lembra, a nuvem se levantou. Os sacerdotes entravam aqui dentro, cobria a Arca da Aliança. Os sacerdotes não viam a Arca da Aliança, cobriam tudo isso daqui com muitos tecidos e grossos, cobria tudo e deixava tudo coberto para ninguém tocar e nem ver. Ok? Vamos continuar. Aí vamos para os coatitas, os levitas. Qual que era a função dos coatitas? Vamos abrir as Bíblias em Números 3:31. Números 3:31. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Agora vai para Números 4:15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Então, ou seja, os sacerdotes cobriam tudo isso daqui, os coatitas vinham, pegavam e os coatistas carregavam. Como é que eles carregavam? Com a mão? Quê? As varas e o nome. Eles tinham uma divisão de também animais para auxiliar em carregar. Tá? De carruagem, essas coisinhas que eles conseguiram trazer do Egito. Tá? Eles auxiliavam. Então algumas tribos recebiam mais, outras recebiam menos, a depender de quanto peso teria. Então eles estavam juntos, os sacerdotes, e não era tudo que era carregado braçalmente. Tinha coisas que eram, e nós vamos ver sobre... Então eu tenho quase certeza que a arca era no braço. Só o sacerdote podia carregar. Tanto é que usar foi fulminado, né? Só o sacerdote podia carregar? Não, quem carregava são os coatitas. Os sacerdotes cobriam, os levitas, descendentes de coatitas. Qual que é a função? 6 passos, 7 passos, parar, fazer o sacrifício. Rapaz, isso aí eu já não estou ciente disso daí. Davi, isso aí quando é Davi. Davi vai levada, a primeira vez que levaram no carro novo,
que aconteceu a tragédia, Que o... não era pra ser carregado no carro. Os exércitos tacou. Como é que é o nome do cara que toca? Usar? Usar. Então nós vamos chegar lá nessa parte. As coisas vão mudando demais. Vão mudando demais. Eles anulam a aliança, muda coisa. Mudaram o utensílio dentro do templo. O dízimo era para ir para um jeito, aí depois virou imposto. Nossa, virou... a história bíblica ali é uma salada que o pessoal fez com a lei de Deus. E Deus sempre exercendo misericórdia. Sempre exercendo misericórdia. Mas vamos lá. Próximo, os Gersonitas. Vamos abrir a Bíblia em Números 3, 25 e 26. Tá lendo? Pode ler, Números 3, 25 e 26. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas, para todo o seu serviço. Agora leia Números 7, 7. Números 7, 7? Números 7, 7. Tá. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Para carregar. Isso aqui, tá? Então, o que os coatitas fazem? Todos são descendentes de Levi, todos são levitas. O que os coatistas fazem? Carregam os utensílios. O que os sacerdotes descendentes de Arão fazem? Cuidam do ministério do... Então, enquanto os levitas, basicamente... Lembra quando diz o texto que a nuvem ficou parada 1 ano? Os levitas, praticamente, nesse tempo, tiveram praticamente, não é assim 100%, mas eles tiveram praticamente uma folga ali, durante o ano. Já os sacerdotes, não. Entendeu? Porque os sacrifícios não podia parar. Tá? Os... coatitas carregavam os utensílios, os gersonitas carregavam o quê? Corda, cortina. Exatamente, que foi chamada de tabernáculo, que é o quê? As tendas, cortinas, etc, essas coisas. Ok? E o que sobrou para os meraritas? Números 3, 36, 37. Exatamente. Então, o que o meraritas carrega? 37 também? Pode ler o 37. As colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, E as suas cordas. Leia para mim também por favor, o Joel. Número 7, versículo 8. 7 e 8, irmão. e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Ou seja, o que os meraritas carregam? Tábuas, estacas, colunas, coisas de prata, de bronze lá, as coisas que tinha, as cordas que amarrava, tudo. Esse pessoal é responsável por desmontar o tabernáculo e montar. Eles que se certificavam ali da estabilidade. Então, por que eu disse assim que não foi uma folga de fato de 1 ano? Porque, por exemplo, eles tinham que dar uma olhada ali. Nossa, será que isso aqui tá frouxo, não tá? Entendeu? Manutenção. Exatamente. Mas o serviço deles, de fato, mais pesado, só era no momento em que eles estavam caminhando. Então, os levitas eram os carregadores. Todas as outras tribos. E os sacerdotes eram aqueles que ficavam nesse serviço ininterrupto no tabernáculo. Beleza, enquanto eles estão caminhando, ou quando eles param, como que se organiza a moradia deles? Vamos desenhar aqui para vocês. Como é que eles dormem, como é que eles acampam? Agora eu acho que vocês vão achar legal isso aqui, hein?
Está o tabernáculo aqui. Tabernáculo. Na frente do tabernáculo ficava a tribo de Arão. Na frente do tabernáculo ficava a tribo de, os descendentes de, na verdade não é tribo de Arão, os descendentes de Arão, que são sacerdotes. Aqui do lado ficavam, que era um pouco maior, os coatitas. Aqui do lado ficavam os coatitas. Aqui do lado ficavam os gersonitas. E aqui atrás ficavam os gersonitas. Então aqui, Arão, número 2, coatitas, gersonitas, meraritas. Beleza? E as tribos ficavam cada uma para um lugar. Para cá ficava 3. Para cá ficava 3. Para cá ficava 3. Para cá ficava 3. O que forma isso aí? Eita, rapaz. Quem olha de cima vê isso aí. Não é invenção minha, não. Era Arão. Quem olha de cima, eu vou mandar os detalhes depois. A imagem de... Quem olha de cima vê essa imagem. Vê uma imagem de uma cruz. Tá? Aqui ficava... Então, as 12 tribos. Israel tinha quantas tribos aqui? Aqui. 13. Tinha 13. É porque os levitas não tinham terra. Então, levitas é contado como uma tribo sem terra. Os levitas eram sem tetos, pessoal. Pra você ter noção, nós vamos chegar no momento que tem até teólogo que chama os levitas de sacerdotes dos pobres de Yahvé. Porque eles dependiam totalmente da benevolência dos outros povos. Se esses outros povos no meio do deserto já eram pobres, que dirá esses daqui? Rapaz do céu, os levitas sacerdotes sofriam. E nós vamos ver que um dos aspectos da aliança com Deus são 3. O culto, a devoção no culto. Primeiro. Segundo, o cuidado de sacerdotes levitas. Cuidado de pobres. Esses são 3 aspectos que se avaliam a respeito de Deus, que é o quê? O culto, a adoração, o ensino, a lei do Senhor, o cuidado dos sacerdotes, os levitas, e o cuidado de pobres e estrangeiros. Isso é um negócio assim principal. E o dízimo foi usado, nós já vamos ver sobre os 3 tipos de dízimos, era usado para manter tudo isso daqui. Como é que eram os dízimos? Os dízimos chegavam e mandavam para os levitas, e aí nós já vamos ver como é que os levitas moravam, o dízimo chegava e dava para o levita. O levita pegava o dízimo do dízimo e levava para os sacerdotes. Tá? Nós já vamos ver um pouco melhor disso daí. Ok. Durante a peregrinação, Deus foi dando legislações, etc, etc. Os levitas não tinham terra. Ok. Então, se os levitas, Deus falou que eles não tinham terra, como é que eles iam morar? Onde é que eles iam morar? Quando eles chegassem na terra. Eu não falei para vocês que Deus está dando a legislação aqui em todo esse momento. Vamos abrir em Deuteronômio 10, 8 ou 9. Deuteronômio 10, 8, 9. Abre aí, irmão Joel. Deuteronômio, e a irmã Karen, abre Números 35, 1 ao 3. Deuteronômio 10, 8 ao 9. E a irmã Karen vai abrir Números 35, 1 ao 3. Irmão Joel, achou? Pode ler alto. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do conselho do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus. Num meio onde a atividade econômica é agronomia, é plantação, você proibir uma tribo de plantar e ter terra, é praticamente você tirá-la do mercado. Sim, eles não tinham como sobreviver, a não ser pela benevolência dos irmãos,
daquela época, que se manifestava no quê? Na lei do dízimo. E não é o objetivo hoje ver... Rapaz, teve um curso que eu fiz só sobre o dízimo na história da Bíblia, foram mais de 48 horas de aula só sobre isso. 48 horas. 48 aulas não, foi mais, acho que foi umas 60 horas, porque foi 48 aulas e as aulas davam 1h30. Então tem muita coisa, porque isso vai mudando no decorrer da história da igreja, porque o pessoal desobedece, eles mudam, eles alteram, e Deus queria que fosse de outro jeito, então faz um monte de coisa. Mas para complicar menos, para a gente ser mais simples, como que era a lei? Os levitas não tinham terra, então o povo dava os dízimos para os levitas pegavam este dízimo e levavam o dízimo do dízimo até os sacerdotes. Beleza. Pode ler, irmã, Karen, o texto que você abriu. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas darem arrabaldes ao redor delas, e terão essas cidades para habitá-las. Porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Ou seja, oi? 35, 1, 2 e 3. E Josué 21, 2, 3 também. Ou seja, quando eles entravam na terra, eles não estão mais no meio do deserto. Se eles não estão mais no meio do deserto, e eles se fixam em um lugar, não precisa mais de toda essa logística. Então o que Deus falou? Quando vocês chegarem na terra, vocês vão dar, no meio da tribo de vocês vão dar cidades aos levitas. Essas pequenas cidades, os levitas vão morar, é como se fosse uma fazenda coletiva. Aí dentro dessas fazendas, cada um tinha suas casas, e o povo dava animais também, essas coisas para os levitas, para eles produzirem e tal. Eu não sou católico não, mas um negócio muito parecido com esses levitas lá atrás são os franciscanos. Quem já ouviu falar de franciscano? Franciscano é esse ambiente que o pessoal vive lá tudo com a mesma roupa, é um ambiente coletivo, às vezes eles moram no mesmo ambiente, mas às vezes cada um pode ter a sua própria casinha, e eles sobrevivem como? Doação. Parece que os franciscanos, eles fazem voto de pobreza, né? Sim, os franciscanos, eles fazem voto de pobreza. Então esses levitas, eles viviam muito nessa época desta forma. Ok? Podemos continuar? Poder. Alguma dúvida até agora? Agora, quando Deus está no meio do deserto, dando toda essa aliança, nós não vamos ter detalhes. O foco assim é só a gente focar no tabernáculo. Mas a aliança é muito longa, fala sobre um monte de coisas. Muitas. Fala sobre como seriam os reis caso vocês tivessem, como deveria ser a distribuição financeira, como deveria ser as terras, como deveria ser com os escravos. Fala tudo. É muita coisa, é muito amplo sobre essa lei. Beleza? Só que olha o que Deus diz para Moisés antes de eles entrarem na terra. Deuteronômio 31, 16, 18. Eu vou ler aqui. O Senhor disse a Moisés: Moisés, você vai descansar com seus antepassados, você vai morrer, e este povo vai se prostituir, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. E qual é o testemunho da aliança? A arca. Eles vão quebrar a aliança. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, etc, etc. Muitas desgraças vão acontecer, sofrimentos vão atingir. E eles vão perguntar: será que essas desgraças nos estão acontecendo porque o nosso Deus não está mais conosco? Com certeza esconderia o meu rosto deles, etc, etc, etc. Ou seja, o povo está caminhando no deserto, e antes de entrar na terra, Deus olha para Moisés: Moisés, toda essa lei que eu dei para vocês aí, que é a nossa aliança, esse povo vai entrar e eles vão quebrar. Eles vão anular a minha aliança, eles vão servir aos deuses estrangeiros, eles vão adorar ídolos, etc, 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 etc. E em todos esses aspectos o pessoal anulou a lei do Senhor. Todos. Todos que davam para anular, eles anularam a lei do Senhor. Eles não adoraram o único Deus. Eles não fizeram o culto aqui do jeito que Deus mandou fazer. Tá? Eles não fizeram, o pessoal não fizeram nada, eles não cuidaram do levita do jeito que tinha que cuidar, o sacerdote não fez o que tinha que fazer, o sumo sacerdote não fez o que tinha que fazer, o povo não fez o que tinha que... Todo mundo já era, se perdeu. Em todos os aspectos o pessoal, até mesmo um rei israelita voltou a sacrificar seus filhos.
Misericórdia. Para você ver como eles se distanciaram da aliança. Eles aprenderam lá em Abraão, já que não se deveria sacrificar filhos. Mas sacrifica. Vamos abrir 2 Crônicas 33:1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado. Reconstruiu santuários. Oi? 2 Crônicas 33:1. Esse rei Manassés reconstruiu santuários locais que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Ezequias foi um rei bom, sabe? Sincero. Tentou fazer umas reformas religiosas ali para o pessoal voltar a praticar o que é certo. E ele destruiu um monte de santuário de ídolos. O Manassés assumiu e reconstruiu. Oi? Posso fazer uma observação nesse caso, rapidinho? Pode. Tem uma observação interessante nessa história de Manassés. Que Manassés era o filho de Ezequias. Sim. Quando ele começou a reinar, ele tinha 12 anos. Ele reinou após a morte de Ezequias, não é isso? Sim. Ezequias ia morrer, ela adoeceu, não foi isso? Sim. Deus mandou o profeta ir lá e tal, ele ia morrer, ele virou o rosto para a parede, orou e tal, Deus teve misericórdia, acrescentou mais quantos anos aí a vida aí? Rapaz, eu não me lembro. Foi 15, né? 15? A Bíblia relata que foi 15. 15. Nesse percurso desses 15 anos, foi o período que nasceu esse Olha aí. cidadão aqui, ó. Nasceu esse rei abençoado. Nasceu esse rei abençoado. De abençoado tinha nada. E foi nesse período de acréscimo de vida que Deus deu a Ezequias. Olha só a situação. Meu O Deus. que ele veio a fazer depois? Olha só, o que diz Deuteronômio, 2 Crônicas 33, no verso 5. Nos pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, para todos quanto é deuses. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou adivinhação, etc, etc. O que é esse vale de Ben-Hinom? Vamos lá. Tem aqui o vale de Hinom. O que é o vale de Hinom? O Vale de Hinom é um lugar onde tem um deus, eu não me lembro o nome desse deus agora, não tenho certeza se é Astarote. Capeta. Vamos facilitar, né, meu irmão? Ser simples, o capeta. Tinha um trono, um ídolo ali, que era um deus de lata, um touro, não está fugindo a memória o nome dele. E tinha mãos assim, Hã? Eu acho que é isso aí mesmo. Hã? Vale de Ben-Hinom, ou Vale de Hinom. Colocava os filhos na mão daquele deus de lata, puxavam as correntes, aí trazia, e as crianças caíam dentro da boca daquele deus de lata, e aqui dentro tinha um compartimento cheio de fornalha, e as crianças morriam carbonizadas, queimadas lá dentro. E tinha muito cantaria em volta deste deus, para que as pessoas não ouvissem o grito das crianças. Então eles diziam o seguinte: isso aqui é adoração, adoração, adoração. Mas na verdade aquela adoração estava ocultando o grito daquelas crianças. Até uma observação, não estava falando sobre isso. O quanto as... Tinha tipo uma corneta desse animal aí. Quando a pessoa gritava lá dentro, saía como um rugido do animal. Olha aí, Um relato sobre isso aí. não sabia disso daí não. E tinha muita cantoria. Moloque mesmo. Moloque, né? Chamar as crianças de moleque. Oh, Lá de Moloque. boa observação. E uma observação que me veio à mente aqui agora, uma aplicação. Quantas vezes nos nossos ambientes religiosos, o grito dos nossos louvores está fazendo a gente não ouvir o grito das crianças que morrem, né? Era o que estava acontecendo ali. As cantorias, os louvores e criança morrendo queimada. E até hoje eles pegam criança para sacrificar. E na nossa aplicação hoje, embora isso tenha diminuído, tem muita gente morrendo aí, precisando de socorro, e a gente às vezes está na cantoria. Né? Fala, irmão Júnior. Dor de cabeça, talvez alguém teria algum analgésico, alguma coisa. Alguém tem um remédio de dor de cabeça aí? Minha irmã, eu costumo carregar, mas eu não tenho essa bolsa. Olha lá, você traz para ela aqui? Jesus